E aí pessoal, surpresa, Paz do Senhor, tudo bom com vocês? Então, fui convidado para fazer essa ministração de hoje, né? E eu quero começar essa ministração orando a Deus para nos abençoar a vida de vocês, a nossa família, nossa casa, né? Nossa cidade, o Brasil, né? E as nações diante dessas dificuldades que estamos passando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse dia orar ao Senhor te pedindo que venha nos abençoar. Abençoa, Deus, os meus primos, minhas primas, os meus tios. Pai, a nossa família, toma em tuas mãos. Pai, o nosso Brasil, o mundo, Senhor, nessa pandemia, nos proteja, nos guarde e nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos. Amém. A palavra que eu queria falar nessa noite era sobre Deus está agindo no silêncio. E a gente está diante de um grande sinal da volta de Jesus, né? E parece que Deus está em silêncio, mas Ele não está. As pessoas estão nas suas casas, trancadas, e Deus está falando conosco, mesmo sem a gente ouvir diretamente o que Ele quer falar, né, na voz audível, mas os sinais já falam por isso, né? E nesse tempo Deus está em silêncio, através dos seus sinais. Ele está dando os sinais e o silêncio está aí. A gente está esperando a resposta para a cura do coronavírus, muitas pessoas morrendo, né? Queria pedir até que vocês orassem pela vida de Dalécio, Cecília, né? Pela perca da filhinha deles, a Nicole. Para nós foi um grande abalo, assim, uma tristeza, mas Deus está no controle. Que Deus possa abençoá-los e coloque eles nas orações de vocês. E assim, o corona está aí, a gente está vendo os governos, né? A confusão no mundo, no Brasil, né? Muita mentira, muita coisa, o inimigo invisível, mas existe. Mas onde está Deus? Deus continua agindo. Ele está apenas em silêncio para esse momento. Em silêncio até para a igreja dele. A igreja está sendo fiel a ele. Eu queria ler assim alguns salmos, porque os salmos, alguns deles falam muito do silêncio de Deus, né? Quando os salmistas, alguns deles oravam e clamavam a Deus, né? E perguntavam por que Deus estava em silêncio, né? Muitas vezes. E às vezes a gente pode perguntar assim, como salmista, por que Deus está em silêncio? Por que quando eu mais preciso ouvir sua voz, Ele está em silêncio? O Salmo 83, versículo 1, ele diz assim: ó Deus, não estejas em silêncio, não cerre os ouvidos e nem fique impassíveis, ó Deus. 83:1, né? O Salmo 10:1 diz assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondestes em tempos de angústia? Né? É o que muito nos parece esses salmos nos dias de hoje. A gente vê que no 83:1 o salmista pergunta por que Deus está em silêncio, por que Ele tapou os ouvidos, cerrou os ouvidos, né? Não fique impassíveis, né? Deus, né? Ele fazia esse pedido a Deus. E o Salmo 10:1 ele fala porque que Deus está longe, que muitas vezes parece que Ele está longe, mas Ele está em silêncio, Ele está perto, perto está o Senhor, né? A palavra de Deus já fala sobre isso. O Salmo 13, do 1 ao 3, o salmista diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esquecerás de mim o teu rosto? Esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim e ouve-me, né? Ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte.
O salmista está pedindo a Deus assim: Senhor, até quando? Até quando, né, eu vou ser derrotado? Até quando o inimigo vai ter vitória, né? Que aparentemente está tendo vitória, né? Aparentemente. Até quando esconderás o teu rosto, né? Até quando o Senhor não vai me ouvir? Só que Deus está nos ouvindo, né? Deus está atento, Ele está apenas em silêncio, né? E aí o Salmo 27, 9 diz assim: não escondas de mim a tua face, nem rejeite o teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixe nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Todas essas orações, elas refletem como se fosse o silêncio de Deus. Só que Deus ele está em silêncio, mas Ele está agindo, né? E aí a gente vai entender um pouquinho lá na frente sobre esse silêncio de Deus que Ele fez com vários homens na história da igreja, na história do povo de Deus, né? O silêncio de Deus. O Salmo 55:1 diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Né? Inclina, me escute, ó Deus, nas minhas orações, não se esconda da minha súplica. O 89:46, o Salmo diz assim: até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Então, a ideia que o salmista nos passa muitas vezes, quando a gente lê os salmos, a gente vê muitas situações. A gente vê situações de depressão, a gente vê situações de perigo, de ameaças, de várias coisas. Né? Na Bíblia toda a gente vê muitas dessas coisas. E aí a gente vê em alguns homens, eu quero falar sobre alguns deles, em que Deus ficou em silêncio, né? E aí Deus ficou em silêncio com Jacó, quando os filhos de Jacó mentiram para ele, dizendo que o filho de Jacó, o mais querido, o José, ele havia morrido, né? E um outro homem que viveu essa etapa foi o próprio José, né? Que foi uma etapa difícil para ele. Ele foi vendido, né? Ficou na cisterna, Deus ficou em silêncio. Foi vendido na caravana dos ismaelitas, Deus ficou em silêncio. Foi vendido para Potifar, a mulher de Potifar o acusa de adultério, na verdade era ela, Deus ficou em silêncio. Ele vai para o cárcere e lá esse período dele foram 13 anos de silêncio de Deus, até Deus o exaltá-lo, né? E aí, por que Deus se calou nesses anos, né? Nos 2 anos que ele passou preso, né? Um outro homem de Deus que a gente vê é Moisés. Moisés teve uma estratégia sensacional de Deus. A estratégia de que Deus pegou Moisés para ser o líder, né? Moisés tem a figura de Cristo, que ele aponta a Jesus como libertador, né? Ele é a nossa Páscoa. Moisés instituiu a Páscoa, Jesus instituiu a ceia, porque ele era a Páscoa e o Cordeiro Pascual, e tudo apontava para Jesus. E Moisés era um líder que apontava para Jesus, o libertador do povo de Deus da escravidão física. Jesus, o libertador da humanidade, da escravidão espiritual, né? Mas aí, o que Deus pegou nessa estratégia? Ele pega a Moisés, que estava sendo ameaçado de morte, e leva para ele ser criado ali debaixo do seu inimigo, que era o avô de criação dele, o rei, né? O faraó, o rei do Egito. E aí a filha dele, a gente sabe dessa história, né? Que ela cria como filho, então ele recebe a melhor educação, ele tem as faculdades egípcias ali ao seu dispor, a riqueza egípcia ao seu dispor. Mas aí houve o tempo em que Deus tira ele desse conforto e o leva para o deserto. E 40 anos, né, nisso aí. Mas Deus ficou em silêncio. Quando ele estava lá na casa de Faraó, Deus estava em silêncio.
Deus estava em silêncio com o povo dele que estava já 400 anos escravo. Deus ficou em silêncio, mas Deus estava agindo. Deus age no silêncio, e isso a gente precisa aprender, né? E aí ele passa os 40, precisou passar 40 anos também, né, no outro deserto, depois, né, não por ele, mas também pela consequência dos desobedientes, né? E aí ele passa 40 anos. Por que Deus fica em silêncio? Por que Deus se cala? Né? Por que, por exemplo, assim, Jacó já tinha se convertido, né? Ele já tinha passado pelo processo do Peniel, e por que ele ficou ali e Deus ficou trabalhando na vida dele com o sofrimento da morte do seu filho? Ele já tinha perdido a esposa que ele amava, né? Já estava sofrendo, né? E esse silêncio de Deus. E aí eu quero que a gente entenda o primeiro ponto, né, sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus faz parte do projeto dele, também conhecido de preparo. O silêncio de Deus é o preparo. A gente fica pensando assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Deus parece não responder às nossas orações, como o salmista disse. Mas ele estava em silêncio. Ele estava no silêncio. Ele não deixou de responder as orações. Era o tempo de preparação, né? Por quê? Porque Deus trabalha diferente de nós. Deus trabalha diferente de nós. E a forma dele projetar as coisas é diferente da nossa. Por que Jacó precisou passar por isso, né? Para que ele agora chegasse a um nível de amadurecimento espiritual. Para que ele largasse todas as coisas do Jacó. Foi o processo do ser Israel, né? Para que ele se tornasse maduro espiritualmente. Foi difícil para ele, mas foi aquilo que ele mais amava que Deus tocou. José também precisou passar por isso. O segundo ponto que a gente vai ver, por que Deus se cala, é porque o silêncio de Deus determina a nossa dependência a Deus ou ao mundo. Quando a gente não consegue ouvir Deus falar, quando ele fica no silêncio, a nossa alma começa a gritar por dentro, começa a ficar gritante, né? O salmista ele fala assim, aquieta minha alma, né? Faz meu coração ouvir tua voz. Por quê? Porque a nossa alma muitas vezes fica inquieta, e é justamente nessas horas do silêncio. Essa inquietude vai nos levar a quê? Vai nos levar a depender de Deus, ou a depender dos bens materiais, do que o mundo oferece, das pessoas, sabe? Um desemprego, uma falta de dinheiro, uma epidemia dessa em que muitos estão passando por dificuldades financeiras. E aí, qual a dependência? Dos R$600 do governo, dos 1.200, da ajuda das pessoas, ou da dependência de Deus? De que forma, né, a gente vai ser dependente? No Egito, José foi vendido para Potifar. Poxa, mas ele não dependia de Potifar, ele dependia de Deus. Mas a mulher de Potifar ofereceu a ele coisas, né, que ele poderia ter, dinheiro e o prazer, mas ele preferiu ser fiel a Deus. E Deus continuou no silêncio, porque o silêncio de Deus na vida de José determinou que a dependência dele era a Deus, a fidelidade dele era a Deus, não eram as coisas, não eram os bens, não era aquilo que ele estava vendo. Tem muitos crentes hoje em dia que por nada se vendem, por nada entrega a sua alma, por nada deixa de depender de Deus, né? E aí a gente vê, Moisés ficou dependente de Deus, né? Ele estava fazendo tudo que Deus mandava, né? Mas ele dependeu de Deus quando Deus ficou em silêncio. Terceiro ponto é que o silêncio de Deus revela a fraqueza da nossa humanidade. Quando eu entendo que eu estou dependendo de Deus
ou do mundo, é onde está o ponto da minha fragilidade. É nessa hora que eu vou entender que Deus está me mostrando ali aquele meu ponto fraco. E eu preciso trabalhar, eu preciso despertar, né? Aonde está, o que tem me tirado, né, da dependência de Deus. Esse é o meu ponto fraco. E é nessas horas que a gente precisa fortalecer, né? Quando Paulo diz, quando penso que estou fraco, aí que estou forte, né? Quando a gente olha hoje para a humanidade com esse vírus, né, que assolou a Terra, está assolando a Terra, e a gente vê que o ser humano, com tantas inovações, com tantas tecnologias, mas ainda está demorando a apresentar a solução para o vírus. E, no entanto, Deus está mostrando para nós que e os crentes estão orando mais do que nunca, as igrejas estão orando mais do que nunca. Sabe uma outra coisa que eu percebo agora da fraqueza, que a gente vai perceber na vida dos cristãos, é que o prédio da igreja está fechado. Deus mandou a igreja para dentro de casa, para alcançar a família. Isso que vocês estão fazendo hoje. Isso é fidelidade a Deus. Mas muitos crentes não estão cultuando. Muitos crentes estão só nas notícias. Muitos crentes não estão aproveitando esse tempo para buscar mais a Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, esse está sendo a fraqueza da humanidade. Então, a ciência hoje ainda está demorando a dar uma resposta. Por quê? Porque Deus está mostrando para a gente, Deus está empurrando esse tempo, sendo enganado ou não pelos governantes, sendo algo que foi preparado, criado em laboratório, né? Ou não, né? Deus está mostrando para a humanidade. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, né? Então, nesse tempo, Deus vai revelar as fraquezas. Quais são as nossas fraquezas no silêncio de Deus, né? A gente precisa perceber, olhar para dentro de nós, né? E perceber qual é a minha fraqueza. O silêncio de Deus, o quarto ponto, fala que o silêncio de Deus existe para direcionar qual a sua rota, qual é o caminho que você vai seguir. Às vezes a gente está indo numa rota que é o nosso coração que está dizendo para ir, e ainda diz assim, meu coração está pedindo isso. Mas enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Às vezes a gente tem a sensação que a gente está indo na direção certa. E Deus entende, até certo ponto, Deus vai permitir. Mas vai haver uma hora que a gente vai ter que parar nesse caminho dessa rota. Por quê? Porque a gente vai ter que seguir a rota de Deus. E a rota dele vai ter alguns sacrifícios no nosso coração. Vai ter algumas coisas que vai nos tirar do conforto. Se a gente soubesse qual era a rota de Deus, assim, se a gente já soubesse todas as etapas dessa rota, possivelmente a gente não seguia essa rota, porque quem é que queria passar por algum nível de sofrimento, de dificuldades, de problemas, né? Então a gente não ia querer passar, a gente ia se desviar, mas ele vai nos guiando em silêncio nessa rota. Uma hora a gente vai ter que seguir a rota para quê? Para cumprir o propósito de Deus. Se o Espírito Santo dele habita dentro de nós, nós teremos que seguir essa rota. Inevitavelmente a gente vai seguir. Um tempo você pode ir por um caminho como Jonas, né? E para um lugar diferente, mas uma hora ou outra vai haver o confronto de Deus. Uma hora ou outra vai acontecer o Peniel de Deus conosco. Jacó tinha promessa sobre a vida dele, mas Deus não ia entregar a promessa para ele, não ia entregar tudo para ele na rota de Jacó. Deus entregou na rota dele, por isso que ele passou por tudo isso, né? Então Deus, o silêncio dele, ele vai definir a rota, vai direcionar. É nesse silêncio que a gente começa a perceber que nós erramos na nossa rota pessoal. O silêncio de Deus conserva a vida. O silêncio de Deus conserva a nossa vida. Você sabia que o silêncio de Deus conserva a nossa vida? Você sabia disso?
vai conservar a nossa vida, né? Qual é o mais importante? A vitória ou conservar a nossa vida para a vitória? Tem muita gente que vai para a igreja buscar as bênçãos de Deus. Quando recebe as bênçãos, vai embora, desaparece. Eu vi já inúmeras pessoas deixam o Deus da bênção pela bênção. Então, assim, o silêncio de Deus ele vai conservar a nossa vida. Vai precisar muitas vezes passarmos pelo silêncio, sem ouvir praticamente nada, mas confiando que Deus está agindo, confiando que Ele não nos abandonou. Ele está em silêncio, porque Ele está como um pai observando aquilo que Ele nos ensinou. E aí, mas Ele está agindo nesse silêncio. Ele não deixou de agir nesse silêncio. A gente olha que Deus chama Abraão e Ele diz a Abraão que vai levar para uma terra. Abraão nem sabe qual é a terra. E ele nem fica perguntando a Deus. Deus ficou em silêncio. Mas Deus foi levando ele para a terra, para o lugar. Ele só obedeceu. Então, assim, muitas vezes a gente quer escolher um caminho, uma rota que é diferente da de Deus, né? Mas Ele nos leva na rota dele, e nesse silêncio, porque nós precisamos conservar a nossa vida. Para quê? Para ter a vitória. E aí vai chegar o momento, né, do silêncio acabar. Vai chegar o momento de Deus se revelar. Vai chegar o momento como Ele fez com Jacó. Por que Jacó viveu esse silêncio também? Vamos lembrar de algumas coisas. Jacó, ele enganou o pai dele para roubar a primogenitura do irmão. Da mesma forma como o filho ele enganou, com os filhos ele foi enganado. Então Deus ficou em silêncio para que Jacó lembrasse, refletisse sobre o passado dele. Deus já vinha trabalhando no Peniel com ele, confrontando ele, transformando ele. Deus tem feito isso conosco, mas algumas coisas ainda no nosso coração, na nossa vida, precisam ser mudadas, transformadas. E aí ele plantou uma semente, e Deus esperou que essa semente crescesse, e Deus ficou em silêncio, mas tudo para a glória de Deus. Todo o silêncio foi para a glória de Deus. Jacó colheu para a glória de Deus. José, ele contava tudo para o seu pai. A palavra fala que ele tinha uma má fama no meio dos irmãos, porque ele era o dedo duro. Não sei se tem alguém aí assim, mas ele era o dedo duro. Como José, ele dedurava, e Deus também trabalhou na vida de José isso. Né? José foi trabalhado para não ter ódio, José foi trabalhado para amar, José foi trabalhado para não dedurar mais, José foi trabalhado para governar, para estar sobre o pouco, saber o que era ser escravo, o que era ser liberto, e o que era ser governante, o que era ser filho e o que era ser pai. Moisés, a gente vê que ele estudou na melhor escola, foi príncipe, tudo, né? E Deus, o que Deus trabalhou com ele, né? Muitas coisas que ele precisava mudar na vida dele. Muitas coisas que no silêncio de Deus veio como uma transformação para Moisés. Ele se torna um líder. Ora ele perde a paciência. Ele deixou de entrar na terra prometida por falta de paciência, né? Por causa da rocha, porque não tocou, porque bateu na rocha. Então ele era um líder, ele precisava dar exemplo. Deus ficou em silêncio com Moisés muitas vezes para que ele fosse trabalhado. Ele havia passado um tempo no palácio, agora ele estava no deserto. Às vezes a gente está no palácio, às vezes a gente está no deserto. E no deserto ele glorificou a Deus. No palácio ele aprendeu a amar a Deus. Ele aprendeu a conhecer a Deus e amar também, né? Amar a Deus e a conhecer a Deus. No deserto ele aprendeu mais sobre Deus agora de uma forma diferente. Era ele e Deus, era ele na dependência de Deus. Ele não dependia agora de Faraó, ele dependia de Deus. Então o silêncio de Deus nos leva a estar vivendo essas situações, a estar aprendendo essas situações, e
é nesse momento que a gente amadurece espiritualmente. Então o silêncio de Deus faz parte do projeto dele como um preparo para nós. O silêncio dele revela a nossa dependência, se de Deus ou se do mundo. O silêncio dele vai revelar a nossa fraqueza. O silêncio dele vai revelar a rota que ele tem para nós. O silêncio dele vai conservar a nossa vida para a vitória. Amém? E que Deus possa assim estar abençoando a vocês. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para vocês, para ministrar na vida de vocês. É um prazer estar aqui trazendo essa palavra com muita alegria. Não sei se eu ultrapassei o tempo, mas era essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E nesse tempo em que a gente está ouvindo tantas más notícias, não dê ouvido às más notícias. A gente tem que se preparar sim, tem que fazer higienização sim, tem que tomar os cuidados sim, tudo, né? Mas a gente não pode ter medo. O cristão não pode ter medo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? E a gente precisa entender isso. E eu quero terminar esse tempo lendo um texto da palavra que está em Jeremias 29:11, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Jeremias 29, do 11 ao 14, na parte A. Então que Deus possa estar nos abençoando nesse tempo, nos guardando, nos protegendo, que seja um tempo da gente estar orando pela nossa família, pela salvação daqueles que faltam ainda ser salvos, tempo para a gente estar buscando mais a Deus enquanto se pode achar, tempo para estar vivendo o sobrenatural de Deus, tempo para entender os sinais da volta de Cristo, para mostrar às pessoas os sinais da volta de Cristo. Então, assim, muito obrigado por essa oportunidade. É uma surpresa, né, para mim também. E é um tempo muito especial, né, para a gente. Então, que Deus abençoe. Eu amo muito, 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 muito vocês. Tio Lélio, Novinha, que Deus possa estar abençoando eles, curando, libertando dessa enfermidade, dando a convicção e a certeza da salvação, tá? Um beijo no coração de vocês, a graça e a paz do Senhor Jesus, Shalom, né? Quando a gente fala Shalom, se diz uma expressão que é mais completa do que a paz nossa do português. A gente diz paz do Senhor, né? Que pode ser dito Shalom Adonai, ou o próprio Shalom, que é a única paz do Senhor, é o Shalom, né? Não tem outra paz como o mundo dá. Então, Shalom, você está dizendo bênçãos espirituais, né, que vem do Deus eterno, acrescentadas de bens materiais, saúde e prosperidade. Então, você diz tudo de uma vez só na vida das pessoas. Então, Shalom, que Deus abençoe a vida de vocês. Um forte abraço, beijo no coração e vamos marcar um dia para a gente ir para a praia, viu? Beijo, Deus abençoe.